Livro de Gênesis, capítulo 21, no versículo 8. É o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 21, versículo 8, diz assim: Disse mais. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Vamos dar uma paradinha aqui, glória a Deus. Então, a Sara, ela tinha uma serva chamada Agar, e Deus tinha dado a promessa para ela e para Abraão que ele seria pai de uma multidão de nação. Só que os anos foram passando, a Sara envelheceu, Abraão envelheceu, e a esperança de Sara estava acabando. Sara disse: mas eu já estou avançada de idade, como que eu posso ser mãe? Não, eu acho que Deus esqueceu da gente. Eu vou buscar solução. Eu não aguento mais esperar. E o que ela fez? Pegou a serva dela, Agar, que obedecia a ela, era obediente a ela. E o que ela fez? Agar, minha serva, eu quero que você deita com meu marido, tenha um filho com meu marido, porque nós estamos avançados de idade. Eu creio que Deus já esqueceu de nós, porque Ele deu a promessa, mas até agora nada. E ela tomou uma atitude precipitada. Por que ela tomou essa atitude precipitada? Porque ela não tinha mais paciência para esperar. A paciência é um fruto do Espírito. E nós temos que saber esperar a vontade de Deus. Ela não estava mais com paciência de esperar que dia, que hora que Deus vai fazer. Ela já queria resolver o problema por ela mesma. E ela conseguiu fazer? Conseguiu, mas foi a vontade da carne, foi a vontade do homem, e não foi a vontade de Deus. Deus vai fazer a gente prosperar naquilo que está dentro da vontade dele. Mas se nós não tivermos paciência de esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, e precipitadamente a gente tomar atitude sem consultar a Deus, fazer as coisas do nosso jeito, segundo a nossa vontade, Deus não tem compromisso. A Sara aqui, não, Abraão, é o seguinte, meu marido, Deus falou, eu sei que ele falou, eu sei que ele prometeu, mas está demorando demais. Deita aqui com a minha serva e tem um filho com ela. Pronto. E ele achou que era, vou fazer, e fez. Mas não era a vontade de Deus, glória a Deus. Quando chegou o tempo certo, a hora certa, Deus fez com que a Sara engravidasse. Mesmo avançada de idade, chegou o tempo certo, a hora certa, Deus fez a Sara gerar. E a Sara gerou quem? Isaque. E aqui eles estavam banqueteando, fazendo banquete, porque Isaque foi desmamado. Você vê que quando Deus promete algo para mim e para você, pode passar os anos que for, mas o que Deus prometeu vai se cumprir. Mesmo avançado de idade, ela estava com Isaque, tinha desmamado Isaque, e eles estavam comemorando ali. Só que o filho mais velho, o filho da serva, da Agar, já estava rapazinho, né? Estava com 11 anos, 12 anos, começou a zombar de Isaque, que era um garotinho ainda. E a Sara não gostou. E a Sara falou para Abraão: Abraão, é o seguinte, pega essa serva, pega o filho dela e manda embora daqui. Porque agora eu tenho o meu filho, que é o filho da promessa, é o filho que Deus prometeu que vai fazer a nossa descendência ser grande. Então, manda a serva embora, manda o filho dela embora também. Só que a Sara não entendeu que Agar era apenas uma serva.
Se Agar dormiu com o marido dela, porque ela colocou a serva na cama do marido dela. Se ela estava com um filho lá, que não era o filho da promessa, que era o filho da vontade da carne, mas foi por causa dela, porque ela era autoridade sobre a serva. Só que agora ela já tinha o filho dela. Agora ela já tinha, o sonho dela já foi realizado. Então, ó, essa serva aí, ó, não fala a mesma língua que eu, não me obedece mais, só está trazendo problema, manda embora. Às vezes acontece isso, né? Que às vezes você está numa situação, num trabalho, numa empresa, numa comunidade, ou, né, às vezes até no meio da família, e quando você está servindo, enquanto você está fazendo, você é bem-vindo, não é verdade? Você é o querido, você é o bom. Mas a partir do momento que você não serve mais, não está servindo para mais nada, né? Não está trazendo lucro, não está trazendo benefício, tchau, vai embora. Ai, quero mais você aqui não, sai. Foi o que a serva fez. Porque enquanto a serva estava servindo, a serva era boazinha. Agora a serva já achou o direito de ser uma segunda esposa, né? Já tinha um filho de Abraão. Começou a provocar Sara, já não queria mais obedecer a Sara, e a palavra de Deus fala: andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Uma pessoa que está com uma visão aqui, outra está com a visão lá, elas vão poder andar junto no mesmo caminho? Se as visões é diferente, se as opiniões é diferente, se a crença é diferente, não vai andar junto. Por que a Sara e a Agar já não estavam se dando bem mais? Por quê? Porque a Sara saiu da vontade de Deus e fez a vontade da carne. E a vontade da carne vai agradar, não vai agradar a Deus, vai agradar quem? O inimigo. E aí, porque ela fez a vontade dela e não a de Deus, aquilo ali se tornou um problema para ela. Por isso que nós temos que não ser precipitado no falar, nós não podemos ser precipitado no agir, em tomar decisões. Por quê? Porque às vezes uma decisão errada que eu tomo, uma palavra errada que eu falo, pode acarretar um problema para a vida toda. A decisão errada da Sara fez com que aquele problema fosse para a vida toda. Ah, mas eu achei que aquilo fosse bom, mas aquilo se tornou um problema até nos dias de hoje. É o problema. Então, o que Deus está ensinando para mim e para você? Abre lá para ela. Está ensinando para a gente resolver as coisas com calma. Ô Deus, está dentro do centro da tua vontade? Está dentro do centro do seu querer? Essa decisão que eu vou tomar está dentro da vontade do Senhor? Porque Deus só vai operar se estiver dentro da vontade dEle. Se estiver dentro da minha vontade, Deus não vai operar. Então a Sara sabia que Deus tinha feito uma promessa para ela, mas mesmo assim ela tomou essa atitude. Só que agora ela não queria mais a serva. Gênesis 21, versículo agora 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Glória a Deus. Então Deus falou: Isaque, a promessa que eu tenho com você, Abraão, é com Isaque. Isaque é o fruto da promessa. É o que eu tinha prometido. O Isaque é a promessa de Deus, a promessa espiritual de Deus na vida de Abraão e de Sara. E o menino lá, o Ismael, era a vontade da carne. Assim também, até nos dias de hoje, nós vivemos, cada ser humano, existe a vontade da carne, que é a vontade do meu eu, e existe a vontade de Deus, que é a vontade espiritual. Glória a Deus. Já aconteceu com você, de você querer fazer algo, porque você quer, eu quero fazer isso, eu quero, e Deus falar não.
não é a minha vontade, né? Teve uma vez eu queria comprar um terreno, porque meu sonho é ter uma chácara. Aí Deus falou assim, e é um terreno tudo propício, valor, tudo. Deus falou, filha, não compra porque vai ser elefante branco. O que é elefante branco? Vai ser algo que vai ser comprado, mas vai ficar parado ali, vai ficar, eu não vou acabar mexendo. Não compra. É lícito? É. Era uma boa negociação? Era. Mas não ia ser o que Deus tem para mim, glória a Deus. O que Deus tem para mim é muito maior e é muito melhor, glória a Deus. Então a gente tem que saber discernir quando é a nossa vontade e quando é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é melhor, é maior. Então nós temos que estar assim, fazer a vontade de Deus. Versículo 13. Mas também, Deus está falando, do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão, e tomou o odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Presta atenção aqui. Chegou um momento que Agar e Sara não se entendiam mais. Não falavam mais a mesma língua. Havia contenda, havia confusão, havia disputa. E Deus falou, olha Abraão, escuta Agar porque vai ter que separar. Eu vou tirar, eu vou separar. O que Deus fez? Falou para Abraão, separa, pode mandar ela, dispensa ela com o menino. Você imagina ele ter que dispensar a mulher e a criança que era filho dele, falar, não vai dar para a gente habitar no mesmo lugar. Não vai dar, é necessário separar. É necessário que você siga seu destino, porque Deus tem algo preparado para vocês. Assim também, às vezes, irmãos, você está no meio da sua família, às vezes você está no meio de um lugar, um trabalho, uma repartição, e às vezes Deus fala, eu vou tirar você desse meio, eu vou tirar você desse ciclo, eu vou tirar você do meio desse povo, eu vou tirar você do meio dessa empresa. Por quê? Porque eu tenho algo preparado para você. O que eu tenho para você não é aqui, o seu tempo aqui acabou. Já aconteceu isso? De você estar num lugar e Deus falar assim, o seu tempo aqui acabou, saia daqui, eu vou tirar, eu vou remover, aqui não é teu lugar, você vai seguir o meu propósito, porque eu tenho algo preparado para você lá na frente. Por mais que Abraão seja pai do seu filho, o destino que eu tenho para você não é aqui, é em outro lugar. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus tira você lá no meio da sua família, lá do Ceará, lá de Minas Gerais, igual ele fez comigo, e traz para uma cidade chamada São Paulo, que você não conhece ninguém. E ele traz você e fala, mas é aqui que eu vou trabalhar com você. É aqui que você vai formar a sua família. É aqui que eu vou te colocar nesta igreja. Glória a Deus. Deus falou isso, falou, Agar, libera Abraão, porque ela vai seguir o destino dela. Irmãos e irmãs, cada um de nós tem um propósito aqui na terra. Nós não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano na minha vida e tem um plano na tua vida. Deus tem um destino para mim, tem um destino para você. E o destino que tem para você é diferente do meu. O que Ele quer que você faça é diferente do que eu vou fazer. Vai ter pessoas que Deus vai colocar na nossa vida que vai ficar só por um período de tempo. Mas vai chegar o tempo que Deus vai tirar. Por quê? Porque o que Ele tem para você, aquela pessoa não vai poder seguir com você, não vai poder estar com você. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano, tem um propósito. Deus tem um destino. E cada um de nós vamos seguir o destino que Deus traçou para nós. E quando nós vamos traçar o nosso destino, o propósito de Deus, muitas coisas nós vamos ter que deixar para trás. Até coisa que nós gostamos, até pessoas que nós amamos, às vezes nós temos que deixar para trás. Por quê? Porque nós temos que seguir o destino que Deus traçou para mim e para você. Glória a Deus.
Então, foi isso que aconteceu. E aqui estava essa mulher, no deserto, com o filho. Deserto é lugar fácil? Não. Deserto é lugar de sol escaldante de dia, que você não consegue, dá 10 horas da manhã, você já não consegue ficar mais no sol. E à noite é um frio de 40 graus. De dia é o extremo, à noite também é o extremo de frio. É um lugar inóspito, é um lugar difícil. E ela estava nesse lugar difícil com o filho dela. Quando ela ficou olhando para aquele deserto, o que ela pensou? Eu vou morrer aqui, porque o que eu vou fazer? Olhando assim, parecia que não tinha solução para o problema dela. E às vezes Deus permite a gente entrar em situações, em algum problema, em alguma situação que a gente precisa vencer, que você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente, olha para trás, você não vê solução, você não vê saída. Como essa mãe estava no deserto, ela não via saída. Versículo 15. E consumida a água do odre, e lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Veja aqui, a água que ela ganhou, a comida que ela ganhou, acabou. E ela estava em pleno o quê? O deserto, sem comida e sem água. Você no deserto sem água, minha filha, o que acontece? Sem comida você consegue ficar até uma semana, mas sem água você não consegue ficar muito tempo. E a água tinha acabado, e a comida tinha acabado. Então o que ela encontrou ali no deserto? Ela encontrou uma árvore. O que ela disse? Eu vou colocar meu filho debaixo dessa árvore, já desmaiado ali, à beira da morte, e eu vou me afastar, porque eu não quero ver meu filho morrer. Porque a situação que ela estava ali, o que ela dizia no pensamento dela? Vai morrer, não tem solução, nós vamos morrer. Eu olhei para a direita, não vi nada. Olhei para a esquerda, não vi nada. Para frente, para trás, não vi nada. Nós vamos morrer e eu não quero ver meu filho morrer. Então ela pegou distância e ficou ali chorando. Ela chorava em voz alta. Eu não quero ver meu filho morrer. Irmãos, às vezes tem situações na nossa vida que é só nós e Deus. É só você e Deus com você. Não tinha ninguém ali para ajudar aquela mulher. A água tinha acabado. O suprimento que ela tinha ganhado acabou. Agora, da onde que ia vir o suprimento dela? Da onde que ia vir o socorro dela? De Deus. Às vezes Deus permite até a gente passar por uma situação difícil para a gente lembrar que nosso socorro não é do vizinho, não é do parente. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E o socorro de Deus vem para resolver o teu problema. O amigo, o vizinho pode até te ajudar com alguma coisa, mas vai resolver temporariamente. Quem vai resolver o teu problema de vez é o Senhor. Glória a Deus. Então essa mulher dizia para ela mesma: eu não quero ver meu filho morrer, então eu vou ficar distante. E ela só chorava. Mas olha o que aconteceu aqui, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar de onde está. Veja bem, irmãos, às vezes a gente está numa situação tão delicada, tão difícil, tão no meio de um problema, que às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. E aí a gente só quer chorar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, que você só quer chorar. Você só chora. E o choro e a tristeza faz com que você se prostra, que faz você ficar prostrado. Ela estava prostrada chorando.
Eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho morrer. Eu não quero ver meu filho morrer. Mas o menino era filho de quem? De Abraão, pai da fé. O menino cresceu com o pai. E o menino ali na beira da morte lembrou: meu pai tem um Deus, o Deus de Abraão. Eu vou clamar o Deus de Abraão, o Deus do meu pai. E o menino ali sem força, quase à morte, começou a clamar o Deus do pai dele. Glória a Deus. O menino começou a pedir socorro para Deus. Deus de meu pai Abraão, me socorre, me ajude. Aqui não fala como foi a oração daquele garoto, mas fala que Deus bradou e Deus ouviu a oração daquela criança. O que Deus está ensinando para mim e para você nessa tarde? Quando nós estivermos numa situação delicada, difícil, nós podemos até chorar. Vai ter tempo que nós vamos chorar. Vai ter hora que eu vou chorar. Mas vai ter um momento que eu tenho que me levantar e clamar a Deus. Buscar a direção de Deus. Não de ficar de braço cruzado. Não se entregar à situação. Por quê? Porque para Deus tem solução. Glória a Deus. Tem um momento de chorar? Tem. Mas eu tenho que reagir. Eu não posso me prostrar. Aquela mãe, o que ela tinha que ter feito? Clamar a Deus. Deus tem misericórdia de mim. Deus não deixa meu filho morrer nesse deserto. Nós precisamos do suprimento, do socorro do Senhor. Mas não foi a mãe que clamou. A mãe estava chorando. A mãe estava prostrada. Quem clamou? O menino, que aprendeu com o pai Abraão. E Deus mandou um anjo. Glória a Deus. Não importa a situação que esteja atravessando, meu irmão. Você pode até estar chorando. Mas você tem que parar, secar as lágrimas, e eu vou entrar na presença de Deus, e eu vou pedir o socorro de Deus, porque Ele tem socorro para me dar. Glória a Deus. Guarda aqui Gênesis 21, deixa marcadinho aqui Gênesis 21. Vamos ver um outro exemplo aqui, e depois a gente volta. 1 Samuel capítulo 30. Outro exemplo também, numa mesma situação. O que é que nós estamos aprendendo aqui hoje, irmão Célia? Qual é a nossa atitude no meio da adversidade? Eu tenho que ficar chorando, cabeça baixa, se entregar, achar que acabou? Não, eu posso até chorar, mas eu preciso me levantar na presença de Deus e clamar. Glória a Deus, porque aí tem solução. 1 Samuel 30. Ajuda aqui, Mateus, a irmã quer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 4 em diante. Davi estava na mesma situação. Primeiro Samuel 30. Diz assim, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi tinha 600 valentes com ele. Davi foi para a guerra, deixou as esposas e os filhos na cidade. Os 600 valentes tinham suas esposas e seus filhos na cidade. Foram para a batalha. Quando eles voltaram da batalha, chegou na cidade, a cidade queimada, as casas queimadas, os bens foram saqueados e não tinha mais ninguém ali dentro. Alguns mortos, os filhos foram levados embora, a mulher foi levada embora. O que ele pensava? Mataram, morreram. Acabou com a nossa família, acabou com as nossas criancinhas. E agora, Davi, um valente de Deus, um homem segundo o coração de Deus, se prostrou e chorou muito. Não só ele, mas os seus 600 valentes, eles choraram tanto que perderam até as suas forças. Eles não tinham nem força para ficar de pé.
de tanto que angustiaram e de tanto que choraram. Só que teve um momento que todos eles choraram. Mas olha a atitude de Davi no meio da adversidade. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Glória a Deus. Davi também estava no meio de uma adversidade, estava no meio de uma situação difícil, porque era a família dele, e não só a família dele, mas a família dos valentes dele. Cidade queimada, tudo destruído. Você imagina? Eles choraram tanto que não tinha força. Mas parou um momento aqui que Davi secou as lágrimas e falou: peraí, deixa eu consultar o meu Deus. Glória a Deus. Porque a minha resposta vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, a minha vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Pediu para o sacerdote: sacerdote, me dá o éfode, vamos consultar a Deus. E consultou a Deus, e Deus diz: vai, persegue, porque eu vou entregar os inimigos na tua mão. Seja qual for a batalha que você estiver atravessando, seja qual for a situação que você esteja passando, Deus está dizendo para você não ficar prostrado, para você se levantar, buscar Ele, porque Ele vai guiar você, amém? E vai dar vitória na tua mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Davi poderia ter cruzado os braços e dizer: não tem mais jeito, já era, já morreu, já acabou tudo, não, já era, não tem mais o que fazer. E tem gente que às vezes se entrega na situação e diz: não tem mais jeito, deixa pra lá. Não deixa pra lá não, eu vou buscar Deus, e o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Glória a Deus. A mãe volta lá no livro de Gênesis 21, a mãe do Ismael se entregou, se prostrou, não tem mais jeito, vai morrer. Mas Deus está falando: não. Quando você estiver numa situação que algo precisa ser resolvido, seja ela qual for, se é problema de suprimento, Deus vai abrir fontes para você e vai prover todas as tuas necessidades. Se é para receber cura, Ele é o Deus que te sara, Ele é poderoso, só que você tem que buscar Ele, porque Ele vai dar direção para você. Se é questão de Deus abrir porta para trabalho, seja para o que for, Deus vai abrir porta, mas você tem que buscar a Ele. Você não pode se entregar à situação. Glória a Deus. A Agar se entregou, mas o filho dela, glória a Deus, clamou a Deus, amém? Por isso que é bom estar em duas, né? Porque se um não souber o que fazer, o outro sabe, não é verdade? O filho clamou e Deus mandou o anjo. Agora Gênesis 21, 18. Vamos lá. Olha o que o anjo falou para ela. Davi não ficou prostrado não, ele chorou. Mas ele se levantou e buscou a Deus, e Deus deu a direção para ele. Agora com Agar, Deus mandou o anjo lá. Versículo 18 agora, Gênesis 21, 18. Diz assim, o anjo falou para ela: ergue-te. O anjo chegou nela e falou: imagina, você no deserto, um anjo apareceu. Mulher, olhou para ela: ergue-te que eu quero falar com você. Não é para você ficar prostrado, não é para você ficar aí chorando de cabeça baixa. Você já chorou o suficiente, agora se levanta, se coloque de pé, se ergue que eu quero falar com você. Olha o que o anjo falou para ela: ergue-te e levanta o menino e pega ali pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então ela tinha que se levantar, mas ela também tinha que levantar o filho dela. Por isso que a Bíblia fala: é melhor sermos dois, né? Porque se um cair, o que está de pé levanta o que está caído. Como que ela ia levantar o filho se ela estava prostrada? Mas o anjo falou: primeiro você tem que ficar de pé. Você tem que ficar de pé. E agora você vai lá, levanta o menino e coloca ele de pé e segura ele pela mão. Porque eu tenho uma promessa, Deus tem uma promessa. Eu vou fazer dele uma grande nação. Quando ela e o menino estavam de pé na presença do anjo, olha o que aconteceu, 19. E abriu-lhe Deus os
olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Se você ficar prostrado, só chorando, reclamando, e não levanta e não busca Deus, você não vai conseguir enxergar a solução que Deus tem para o seu problema. Ai, irmão, sério, mas é um problema que misericórdia parece impossível. Eu só sei de uma coisa, tem solução. Só que a solução está no Deus Todo-Poderoso. E você precisa se colocar de pé, secar as lágrimas, se colocar de pé e buscar a presença desse Deus poderoso que vai mostrar a solução para você, vai mostrar a fonte para você, vai tirar as escamas dos teus olhos e vai abrir a tua visão, vai fazer você enxergar longe, até onde você tem que chegar. Glória a Deus. A visão dela foi aberta. Parecia que não tinha solução, mas Deus mostrou a solução para ela. O que ela precisava, Deus proveu ali diante dela. Glória a Deus. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. A visão foi aberta e ela encheu o odre de água e deu de beber para o menino. Versículo 20. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Olha aqui para mim. Eles estavam no deserto. Ela achou que eles iam morrer no deserto. Mas foi no deserto que ela teve uma grande experiência com Deus. Ali os olhos dela foram abertos. E veja, eles não saíram do deserto. Eles continuaram no deserto. E lá no deserto, Deus proveu tudo que eles precisavam. Ali eles montaram casa, ali eles habitaram, ali ela arranjou mulheres para casar com o filho dela, ali eles se tornaram prósperos, ali foi formada uma grande nação, glória a Deus. O que Deus tinha para ela era naquele deserto. O destino que Deus tinha para ela, para que ela fosse avó, para que a descendência dela crescesse e se tornasse uma nação, era naquele deserto. Foi no deserto. Glória a Deus. Até às vezes você olha assim e fala, meu Deus, pode produzir alguma coisa boa neste lugar, mas é neste lugar que Deus vai prosperar você. E se você for ver, quem são os descendentes de Ismael? São o povo árabe. Você já viu algum árabe pobre? No meio do deserto, vai lá em Dubai para você ver, vai lá no meio dos árabes para você ver, no meio do deserto tem mar, no meio do deserto tem arranha-céu, no meio do deserto o povo todo cheio de ouro, todo mundo rico, todo mundo próspero. Por quê? Porque ela estava no lugar onde Deus tinha preparado para ela. Você vai prosperar aonde Deus tem preparado para você. Quando Deus está andando com você, mesmo que seja o deserto, mas Deus está ali com você, você está no centro da vontade de Deus, Ele vai te fazer prosperar em tudo. Os árabes são os descendentes de Ismael. Os árabes são um povo muitíssimo rico e Deus cumpriu hoje uma grande nação poderosa. Só que, porque a Sara cometeu o erro lá atrás, até nos dias de hoje, os judeus são inimigos dos árabes e os árabes são inimigos dos judeus. Por quê? Os descendentes de Ismael acham que é superior os descendentes de Isaac. Os descendentes de Isaac, que são os judeus, acham-se superior aos descendentes de Ismael. E tem uma briga de irmão até nos dias de hoje. Por causa de uma atitude que ela fez da vontade dela, da carne dela, do ego dela, do querer dela, por não querer esperar a hora certa de Deus cumprir a promessa que tinha dado para ela. Então, irmãos, tem problemas que se a gente for precipitados, a gente vai gerar problema para o resto da vida. Como muitos casos tem por aí, homens que são casados ou mulheres que são casadas, aí se envolvem em relacionamentos ilícitos, não é verdade? Não, porque eu quero, e sai da palavra de Deus, ali depois gera um filho,
fora da vontade de Deus, ali é um problema, uma situação que ele vai ter que levar para o resto dos seus dias. E às vezes vai trazer contenda, vai trazer discórdia, vai trazer um monte de coisa que não era necessário passar, mas por fazer a própria vontade. Não, vamos fazer a vontade de Deus, que é melhor, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Glória a Deus. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu só sei de uma coisa: se você invocar o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus, Ele vai mostrar a solução do seu problema, e aí você obedece, você vai ver que tudo vai ser resolvido em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? O Senhor é bom, amém?